Bom, hoje eu quero gravar um vídeo dentro de um padrão um pouco diferente do que normalmente faço. Geralmente eu venho aqui compartilhar uma reflexão com vocês e essa reflexão também geralmente é fundamentada na construção teórica de algum pensador importante. Mas hoje eu quero também apresentar uma dessas figuras controversas e famosas da humanidade. Eu estou falando de Nicolau Maquiavel, que escreveu uma obra muito famosa, que essa obra, ou esse livro é intitulado de O Príncipe, e o Príncipe ele foi responsável por mudar a forma como a gente entende o poder e a liderança. E a grande questão que eu quero levantar e apresentar aqui é que às vezes nós construímos um conjunto de conceitos, ou construímos um discurso, ou construímos uma obra conceitual com um determinado objetivo dentro de um determinado contexto, e essa obra, ou esse discurso, ou esse conjunto de ideias, ele pode ser deturpado, ele pode ser mal interpretado se ele for retirado desse contexto, se ele não for considerado a partir dos objetivos que orientaram a sua produção. E é por isso que Nicolau Maquiavel ele é uma figura que pode ser tida como persona não grata para o pensamento moderno, ou pelo menos dentro do senso comum. Afinal de contas, o termo maquiavélico representa um pouco dessa ideia que está sobre a figura de Nicolau Maquiavel, que seria alguém ardiloso, alguém falso, ou alguém que busca o poder acima de qualquer outra questão moral, alguém que gosta de manipular as pessoas. Mas para que a gente consiga definir de fato o que Nicolau Maquiavel pretendia ao escrever a obra O Príncipe, a gente tem que não só ter contato com a obra, mas entender em qual contexto ela se desenvolveu. Então, hoje a reflexão vai trazer essa análise do príncipe, mas também vai trazer uma questão para que nós pensemos. Até que ponto é preciso buscar entender o contexto no qual os discursos são produzidos para que a gente consiga extrair o máximo daquilo que está presente dentro desse discurso. Beleza? Bom, antes da gente ir para o conteúdo do livro, eu preciso fazer uma apresentação biográfica de Nicolau Maquiavel, mas algo bem resumido, só para que a gente consiga entender quem ele foi, aonde viveu e como ele enxergava o mundo e as pessoas do seu tempo. Maquiavel nasceu no século XV, em Florença, e nesse contexto histórico, nesse momento histórico, Florença ela vivia uma estabilidade política muito grande. E Nicolau Maquiavel ele foi um diplomata, então ele teve envolvimento direto com a política. Ele chegou também a ser preso e exilado após o retorno dos Médicis ao poder. A partir dessas informações, a gente pode entender que Nicolau Maquiavel constatou de fato que era necessário o surgimento de homens fortes e capazes para alterar todo esse panorama político caótico que impedia o desenvolvimento social de um Estado forte, de um Estado que conseguiria apresentar o crescimento necessário que cederia aos seus cidadãos uma possibilidade de uma vida saudável, uma vida pacífica e uma vida que apresentasse perspectivas maiores do que aquela que era constatada no seu tempo. Então, quando Maquiavel defende as práticas que defendia no seu livro, será que ele era de fato a favor dessas práticas ou será que ele apenas entendia que era necessário um conjunto de normas para facilitar o governo daqueles que estavam no poder, considerando todas essas dificuldades sociais, políticas que estavam em torno da busca pelo poder do seu tempo? É isso que nós temos que tentar entender antes de julgar o conteúdo do livro. Ao que me parece ali, Maquiavel está sendo pragmático. Ele está valorizando mais os efeitos da ação do que fazendo um julgamento moral sobre a ação de fato. Isso é o que tem que se entender. Por que Maquiavel escreveu o que escreveu? Por que ele disse, por exemplo, que para um líder é importante ser temido? Entende? Então agora nós vamos passar para o conteúdo do livro de fato, mas sem esquecermos o contexto, sem esquecermos como estava a Florença do tempo de Maquiavel. Bom, o livro O Príncipe é dividido em capítulos, e esses capítulos apresentam alguns tópicos que são muito importantes para compreender o conteúdo geral do livro. E esses tópicos eles falam sobre
como adquirir e manter o poder das mais diversas formas possíveis dentro da sociedade. Ele fala sobre virtude e fortuna, que é a habilidade de moldar o destino e não estar sujeito aos caprichos da sorte ou do destino. Ele fala também sobre o príncipe ideal, onde ele apresenta a necessidade do príncipe ou do líder de ser amado e temido, mas valorizando sobretudo o temor, porque para ele o temor era mais importante do que o sentimento positivo que poderia vir do povo. Ele fala também do uso da força e da astúcia, que não basta apenas ser forte, mas é preciso ser astuto para poder conduzir o povo na direção que se deseja. E ele também diz que os fins justificam os meios. Agora a questão que a gente tem que levantar aqui é que será que o príncipe é um manual de crueldade ou é uma análise realista do poder dentro de um contexto caótico, social e político, como eu já falei? Será que Maquiavel escreveu esse livro apenas para colocar para fora toda a sua maldade, a sua vontade de controlar a população, ou ele escreveu esse livro para ajudar príncipes e líderes a conseguirem se manter no poder dentro de um momento histórico onde isso era muito difícil, porque não havia de fato um Estado capaz de chancelar e de manter aqueles que estavam no poder por um grande tempo, porque essa batalha pelo governo era algo que era constante. Isso é o que tem que se pensar quando se considera essas informações que eu passei sobre o livro. Bom, como conclusão, a gente pode dizer que Maquiavel foi duramente criticado ao longo da história. Afinal de contas, o termo maquiavélico é carregado de uma conotação negativa. Então, o que cabe a nós, a partir do conhecimento disso que eu expus no vídeo, é analisar duas possibilidades. A primeira possibilidade apresenta Maquiavel como alguém pragmático. Maquiavel como sendo alguém que entendeu o contexto no qual estava inserido e, entendendo esse contexto, foi capaz de estabelecer um curso de ação que o possibilitaria alcançar o sucesso mesmo em meio às adversidades. Uma outra interpretação do conteúdo de Maquiavel é a interpretação que entende ele como alguém essencialmente ruim, que se valeu do contexto adverso para colocar para fora toda aquela sua maldade, toda a sua capacidade de ser ardiloso, de ser manipulador, de ser imoral. Como você entende o conteúdo do livro Príncipe a partir das informações que eu deixei aqui? Pense também se você é alguém que se entende como sendo um moralista ou você é alguém que se entende como sendo um pragmático, alguém que adota um curso de ações não levando em consideração um código moral, mas sim a possibilidade de alcançar o sucesso dentro daquilo que se propôs. Essa é uma questão que a gente pode pensar a partir de tudo isso que eu falei, a partir de tudo isso que Maquiavel nos proporcionou com a sua vida e com a sua obra. Essa é a reflexão dessa semana. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e espera que sexta-feira eu estou de volta com mais um pequeno vídeo com coisas que eu considero importantes de serem compartilhadas. Valeu, vem comigo e tamo junto.